Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Tecnologia, Dados e Informação para o Concurso Público Nacional Unificado. Essa é a nossa aula 15 para o CNU. E lembrando sempre, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de Tecnologia, Dados e Informação para o CNU, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos lá para a questão de hoje que diz assim: o desvio padrão é a medida mais usada na comparação de diferenças entre conjuntos de dados, por ter grande precisão. Desvio padrão é a letra A, raiz quadrada da variância dividida por n, o número de amostras. Letra B, raiz quadrada da média dividida por n, que é o número de amostras. Letra C, variância dividida por n, número de amostras. Letra D, variância dividida pela raiz quadrada de n, que é o número de amostras. E a letra E, raiz quadrada da variância. Pessoal, de maneira bem objetiva aqui, nós temos que imaginar que o desvio padrão é um tipo de medida de dispersão em um determinado conjunto de dados e ele indica quanto os dados estão espalhados em torno da média. E é aí muito importante saber que um baixo desvio padrão vai indicar que os dados estão próximos da média, enquanto um alto desvio padrão indica que os dados estão dispersos por uma ampla gama de valores. E aí vem a perguntinha que é a mais importante para essa questão. O que é basicamente o desvio padrão na hora que vamos tratar ele na prática? Ele é a raiz quadrada da variância. Por isso que para descobrir o desvio padrão, primeiro temos que descobrir a variância, porque ele nada mais é, repetindo, do que a raiz quadrada da variância. Então vem comigo aqui, pessoal. Quando a gente fala de desvio padrão, só é importante fazer uma observação. Aqui eu mostro a fórmula do desvio padrão de uma população, na qual nós vamos ver aqui que nós temos aqui embaixo uma diferença para a fórmula do desvio padrão de uma amostra. Certo? No caso de uma população, a gente tem aqui a divisão por n, que é o número de amostras, e no caso do desvio padrão de uma amostra, nós temos n menos 1. Observa, quando é o desvio padrão de uma população, ali tem uma divisão por n, e observa na fórmula a diferença do desvio padrão de uma amostra, ali tem uma divisão por n menos 1. Mas eu já vou explicar isso direitinho, certo? O que a gente costuma usar mais é o desvio padrão de uma amostra, tá bom? Que aí temos ali a divisão de n menos 1. Bem, dito isso, vamos para a parte que importa, que são os passos aqui, pessoal. Eu gostaria que vocês soubessem descobrir o desvio padrão com esses 6 passos. Isso lembrando o desvio padrão de uma amostra, tá? O primeiro passo é obter a média aritmética. O segundo passo, encontrar os chamados desvios. Terceiro passo é levar os desvios ao quadrado, tudo isso eu vou mostrar na prática já. Quarto passo, somar os resultados. O quinto passo, dividir pelo número de elementos menos 1, nesse caso do desvio padrão de amostra, né? E o sexto passo, que é obter de fato o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Isso significa dizer, pessoal, que quando a gente pensa nos passos do desvio padrão, todos esses 5 passos iniciais que eu acabei de mostrar para vocês e que eu vou mostrar na prática indicam a variância, porque apenas o sexto passo que de fato é o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Então, vamos dizer assim, que a parte mais trabalhosa é chegar na variância, porque depois basta extrair a raiz quadrada da variância para obter o desvio padrão, certo? Então vamos fazer tudo isso num exemplo prático para que a gente entenda de fato isso e não fique só teorizando. Então vem comigo aqui, ó. Eu tenho essa amostra com 3, 7, 2, 2, 3 e 1. Tenho uma determinada amostra aqui, certo? O primeiro passo é que nós temos que obter toda a variância. E a variância exige aí 5 passos, que é obter a média aritmética primeiro desses valores. Então vamos obter a média aritmética, que é fazer a soma e dividir aqui pelo número de elementos dessa amostra. Então 3 mais 7 mais 2 mais 2 mais 3 mais 1, a soma dá 18. Dividindo aqui por 6 elementos que eu tenho nessa amostra, 18 dividido por 6 me dá 3, que é o resultado da média aritmética, que era o primeiro passo.
Agora, eu tenho que encontrar os desvios, que é o segundo passo. O que é o desvio? É a diferença entre o valor e a média aritmética. A diferença entre o valor e a média aritmética é esse nosso desvio. E aí eu recomendo, pessoal, que vocês façam o seguinte. Por exemplo, aqui, ó, pegando esse 3, né? Para a gente descobrir aqui qual é o desvio. 3 menos 3, que é a média, dá 0, ok? 7 menos 3, que é a média, nos dá o resultado 4. Só que aqui vai ser 2 menos 3, que vai dar menos 1 como desvio. E aí o ideal é que o valor fique sempre positivo para facilitar. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui o 3 menos 2. Em vez de 2 menos 3, em vez o valor menos a média, vamos fazer o contrário, vamos pegar sempre o valor maior e fazer menos o valor menor. Então vamos pegar aqui a média agora, que é o valor maior, menos o 2. E aí encontramos aqui o desvio 1. Isso tudo mais para facilitar, é um bizu aqui para deixar melhor. Então o desvio aqui do 2 também é 1. Agora do 3, 3 menos 3 é 0. E aqui 1 menos 3, não, vamos fazer 3 menos 1 para dar um valor positivo e vai ficar 2 como desvio. Então acabamos de encontrar os desvios, que é essa diferença entre o valor e a média aritmética, certo? Terceiro passo, elevar os desvios ao quadrado. Então vamos pegar todos esses desvios e vamos elevar ao quadrado, ao expoente 2. Então 0 no expoente 2 é 0, 4 no expoente 2 é 4 multiplicado por 4, que dá 16. 1 no expoente 2, 1 multiplicado por 1 dá 1. Aqui também dá 1. 0 no expoente 2 é 0. E 2 no expoente 2 é 2 multiplicado por 2, que dá 4. Então, elevamos de fato os desvios ao quadrado. O próximo passo é somar os resultados. Vamos ver. Somar 0 mais 16 mais 1 mais 1 mais 0 mais 4, o resultado da soma deu 22. Terminamos o quarto passo, somamos os resultados. E agora o quinto passo, já que estamos falando em desvio padrão e variância de amostra, nós temos que dividir pelo total de elementos menos 1. Então, quantos elementos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Então, vamos pegar 6 menos 1 e chegar ao resultado 5. Quer dizer, temos que dividir esse 22 por 5, que é o número de elementos menos 1. E 22 dividido por 5, chegamos a 4,4. O que é esse 4,4? É a variância. É a variância, que é a parte fundamental para encontrarmos o desvio padrão. Então, quer dizer, a variância aqui deu 4,4. Só que para chegar ao desvio padrão tem aquela famosa história. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que é o nosso sexto passo aqui. Então, nós vamos pegar e vamos extrair a raiz quadrada de 4,4. Fazendo na calculadora aqui, 4,4, a raiz quadrada de 4,4 é 2,097618. Isso, pessoal, é o desvio padrão. E olha o que a questão pediu. O que era o desvio padrão? Nada mais é do que a raiz quadrada da variância. A raiz quadrada de 4,4 é 2,097618, que é o desvio padrão que a gente acabou de encontrar. Portanto, aqui a questão era bem teórica. O desvio padrão é a medida mais usada na comparação de diferenças entre conjuntos de dados por ter grande precisão. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, resposta, a nossa letra E de Equador, sem dúvida nenhuma, para essa questão, certo? Perfeito, pessoal. Mais uma questão resolvida. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de tecnologia para o CNU, para o Concurso Nacional Unificado, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!